bem-vindos ao canal Learning BI Academy. Meu nome é Marcelo Fuentes e hoje falaremos sobre o gráfico de barras clusterizado. Antes, se inscreva no canal, ligue as notificações, deixe seu like, acesse nosso site, nos siga em nossas redes sociais. Todos esses links estão fixados aqui na descrição do vídeo. E ao término, deixe seu comentário. Bom, vamos lá. Gráfico de barras clusterizado. Esse gráfico é semelhante ao gráfico de colunas, sendo que ele é horizontalizado. Quer dizer, as colunas, no caso, elas são horizontais, tá? O visual para que você pegue esse gráfico é esse aqui, ó. Então, é só você clicar nele aqui e estendê-lo ao tamanho que você entender que seja necessário. Aqui, como o nosso painel vai tratar só desse gráfico, né? Então, eu vou usar o tamanho máximo para ficar mais fácil para vocês enxergarem, lerem, enfim. Sendo que quando você está montando um painel, você não vai ter esse espaço todo para um único gráfico. Então, é recomendado que você consiga adequar ou distribuir os visuais de uma forma tal que não atrapalhe a leitura, a interpretação daquele gráfico ou daquele visual que você está inserindo ali. Perfeito? Então, vamos lá. No eixo Y, tá? Que é o eixo que agora vai ficar aqui embaixo, né? Ele está invertido em relação ao gráfico de colunas. Eu vou selecionar o item. Melhor, o item. Eu vou pegar aqui o gráfico de colunas, perdão, vou pegar aqui o campo valor total. Então, o gráfico foi gerado, tá? Reparem que a parte do texto, né, da identificação dos itens, fica aqui e os valores ficam aqui embaixo. Bom, o que nós podemos fazer para melhorar a apresentação desse gráfico? Formatá-lo, obviamente. Então, no Power BI eu tenho esse botão aqui, ó, formatar seu visual, e esse botão é distribuído em duas abas, a visual e a geral. Na aba visual, vocês encontrarão sempre as características ou as propriedades possíveis de formatação para aquele gráfico, para aquele visual que você está trabalhando no momento. Tá? Elas podem se repetir entre um visual e outro? Pode, mas em condições normais, ela sempre para aquele gráfico específico, tá? Para aquele visual específico. Já a aba geral vai tratar aquilo que é comum a todos os visuais. Então, por exemplo, se você clicar aqui na aba geral, título você vai ter no gráfico, vai ter no cartão, vai ter no mapa, em qualquer visual você tem título, né? Mas a formatação de um eixo Y ou eixo X, você não vai encontrar num cartão, em um mapa. Você vai encontrar em alguns gráficos, tá? Bom, isso posto, vamos lá. Formatar o eixo Y. Então, estou formatando esse cara aqui do lado. Eu posso escolher uma cor para ele. Se você trabalha numa empresa que já determina a paleta de cores, você procura utilizar essa paleta de cores, obviamente, né? Vou aumentar aqui um pouquinho mais para deixar legível. Tem características que não são necessárias para que você mexa. Tá? Então, vamos nos basear só naquilo que realmente é importante, que é aquilo que é usual dentro do gráfico. Então, valores. O título é esse camarada que aparece aqui do lado, ó, que por enquanto vem item. Eu posso personalizar e colocar produtos. Vou escolher aqui uma fonte. Vou escolher um tamanho. E eu sempre gosto de deixar destacado, tá? Vou botar uma cor aqui um pouco mais escura, só para diferenciá-lo ali um pouco mais dos itens. Bom, isso é que é interessante inicialmente em relação ao eixo Y. Ao eixo X, formatando aqui embaixo, ó. Você pode determinar os valores da escala, tá? Eu, particularmente, não gosto porque isso distorce um pouco o comprimento aqui das barras, né? E aí você pode mascarar um valor ou outro. Então, se não houver nenhuma recomendação para que isso seja feito, melhor dizendo, deixa do jeito que está. Não precisa mexer aqui em faixas. Em valores, aí a mesma coisa, vou escolher uma cor. Eu posso
aumentar aqui um pouco mais. Posso também, repare que aqui ele coloca 100 mil, 150 mil, 200 mil. Eu posso tirar essas unidades e dizer também que eu quero duas decimais, já que, visto que é um valor monetário. Perfeito? Então, aqui, ó, eixo X e eixo Y formatado. Linhas de grade. As linhas de grade são recursos, ou melhor, é um recurso, né, que você utiliza para facilitar a leitura. Vou botar aqui sólido, para facilitar a leitura do gráfico quando as informações se afastam um pouco, né, do eixo dos valores, né, da escala. Então, para você saber aonde está a caneta azul, né, ou esse aqui, ó, né, o papel, então elas vão te dar, elas são associadas a cada valor da escala, então quanto mais próximo de uma linha, mais próximo daquele valor ela estará. Eu, particularmente, não gosto de usar, até porque tem um recurso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que faz com que a gente possa abrir mão disso. Tá? Então, eu não vou usar as linhas de grade. Controles deslizantes. Ele cria uma barra, quando ativado, ó, ele cria uma barra aqui que me permite rolar o valor, tá vendo? Então, isso também, assim, entre você utilizar, né, aqui que eu havia comentado, ó, eu estou voltando aqui, mexer na faixa do eixo X, eu prefiro, se for para dar uma mobilidade àqueles valores, eu prefiro usar os controles deslizantes, porque aí eu paro onde está, né? E onde eu quero, e pronto. Eu prefiro usar isso do que usar, mexer naquelas faixas lá, tá? Porque aí eu também posso determinar ali um intervalo. Mas eu vou tirar isso aqui. Em relação às barras, eu posso escolher todas as barras. Aí todas elas estão com a cor azul, esse tom de azul. Se eu escolher um tom diferente, perdão, todas elas ficam com essa cor diferente. Se eu for uma de cada vez, então eu posso escolher uma cor para cada objeto ou para cada item que eu tenha ali. Dá um pouco mais de trabalho, mas você consegue ali alcançar o seu objetivo. A única recomendação que eu faço é a seguinte, borracha, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor, botar rosa. Apontador, lápis. E lápis preto, laranja. Então, olha só, escolhi uma para cada um. De certa forma, você acabou criando uma identidade visual para cada um desses itens, tá? Então, olha só, se eu voltar aqui no meu arquivo, né, no meu relatório, em colunas clusterizadas, vocês vão observar, por exemplo, que a caneta azul tem um tom de azul, que o grampeador tem um tom de cinza. Agora, o lápis preto aqui está verde e aqui está laranja. Então, se eu for utilizar um outro gráfico que trate também dos itens, o item eu vou mudar, vou atribuir uma cor a cada item, o recomendado é que essa cor acompanhe esse item em todos os visuais, ou melhor, todos os gráficos que você for utilizar, para que quando a pessoa for consumir o seu relatório, ela já tenha essa identidade visual daquele item dentro do contexto que você está apresentando, dentro do gráfico que você está apresentando para ela. Tá? Bom, então aqui nós conseguimos atribuir uma formatação inicial, né, para o nosso gráfico. Continuando aqui, ó, as barras que a gente viu agora, o rótulo de dado. Lembra que quando eu mostrei as linhas verticais, eu falei, olha, tem uma característica lá na frente que a gente pode trabalhar a ideia melhor? Então, rótulos de dados. Quando você coloca os rótulos de dados, olha o que ele faz. Ele coloca o valor
dentro ou fora, e depende do espaço que você tem, né, disponível, ou até melhor, depende do espaço que o gráfico tem disponível para apresentar o valor. Então, quando ele tem espaço do lado de fora, ele apresenta do lado de fora. Quando ele tem espaço dentro, ele apresenta dentro. Isso porque a posição aqui está como alto, né? Agora, se eu colocasse extremidade interna, todo mundo vai. Mas repara que esse camarada aqui, ele está na conta, né? Se eu mexer no valor e aumentar essa fonte, ele vai distorcer. Então, aqui, ou você vai ajustar o tamanho da fonte, ou você vai escolher uma característica que trabalhe melhor isso. Eu, particularmente, gosto sempre de extremidade externa, tá? Por quê? Porque aqui fora eu tenho uma cor só. Se eu colocar dentro da barra, em alguns momentos esse valor será de mais fácil ou mais difícil leitura, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos mexer no valor, tá? Só para a gente ter ideia do que eu estou falando. Eu vou botar aqui em preto, né? E vou aumentar um pouco. Perdão, diminuir, para aumentar, tá? Então, ó, com o valor desse tamanho, se eu escolher uma posição de extremidade interna, olha o que acontece com esse aqui, ó. Já ficou complicado. E aqui eu consigo ler bem, aqui eu consigo ler bem, aqui eu consigo ler bem, aqui já está difícil de ler, né? Então, assim, o ideal é você deixar extremidade externa, porque você tem um maior controle ali de uma eventual cor que você queira. Senão, você vai ter que ficar aqui trabalhando cores, né, até achar um tom que seja adequado a todo mundo. Eu estou voltando aqui no valor, só para diminuir um pouco aqui. Vou deixar na cor preta mesmo, tá? Então, nós estamos vendo rótulos de dados, e dentro de rótulos de dados, nós estamos vendo aqui as opções de posição e o valor. Posições, então, interior central, base, alto, aí quando dá para ser do lado de fora quando não dá. Ou então eu tento forçar a externa, que é o que eu vou fazer. Perfeito? Então, isso é dentro de rótulos de dados, aqui em opções. Bom, um título. O título seria o nome do valor que eu, né, do campo que está dando esse retorno aqui. No caso, é valor total. Ó. Não uso, mas é uma possibilidade. Valor, só para a gente concluir o raciocínio. Fonte, tamanho, destaque por negrito, itálico, sublinhado, cor que você queira. Exibir as unidades, já está, eu posso colocar nenhuma só para deixar forçado. E duas decimais. Não vai alterar porque já está desse jeito. Mas só para manter aqui, ter maior controle sobre o que eu estou fazendo. Então, o valor está aqui. Se vocês fossem colocar detalhes, também é uma coisa que a gente geralmente não utiliza. Tá? Tela de fundo, em alguns momentos é interessante. Olha só, vamos voltar aqui em opções e vamos colocar em extremidade interna. Então, ó, está interno aqui. Tá? Aqui já foi embora porque é o tamanho, né? O valor, eu vou colocar tamanho 8. Então, eu consigo ver. Mas aí, voltando à ideia de que eu não consigo ler melhor aqui. Então, eu consigo, na tela de fundo, se eu colocar uma tela de fundo branca, eu vou trabalhando a transparência dele aqui, ó. Tá vendo? E aí eu consigo dar o destaque que eu quero ao valor. Tá? Então, tela de fundo. Em algum momento pode ser necessário, porque se você for colocar na parte interna,
você vai ter que trabalhar essa questão do contraste para conseguir fazer o valor ficar visível. Essa questão de formatação, gente, de cores, tamanho de fonte, eu estou mostrando para vocês os recursos que existem, mas aí é uma questão do trabalho que você estará fazendo no momento, né? Eventualmente você vai utilizar tela de fundo, eventualmente não vai utilizar, vai deixar dentro da coluna ou da barra ou fora. Então é uma questão de adequação de acordo com o cenário que você tem no momento para trabalhar. Mas eu vou deixar aqui a tela de fundo, tá? Então, tudo isso que eu comentei agora está nessa aba principal do visual. Eixo X, perdão, eixo Y, eixo X, linhas de grade, controles deslizantes, as cores das barras, os rótulos de dados, que são os valores, né? Tudo isso você pode trabalhar aqui. É sempre interessante você deixar, ter certeza que tudo está de fácil leitura, de fácil visualização, né? Então, se você for trabalhar com uma tela de fundo mais escura, você vai ter que trabalhar com tons mais claros, né? Ou então até mais escuros do que o tom que você está usando para o fundo. Então, essa questão das cores também você tem que trabalhar essa ideia. Aí eu vou deixar um vídeo de temas também que a gente trabalha a ideia das cores, tá? Vou deixar aqui também no link para vocês. Geral, como eu falei, é aquilo que é comum. Então, nós temos as propriedades, que você não precisa se preocupar, porque você faz isso aqui na mão. Dentro de propriedade, né? O tamanho, a posição, tá? Tudo você resolve por aqui. O título é uma coisa interessante, porque ele está colocando aqui, eu posso mudar esse título, aliás, é aconselhável que eu mude o título, né? Então, aqui nós vamos colocar receitas por item ou produtos. Aí fica a teu critério. Aí está aqui em cima, ó. Você escolhe uma fonte, você pode dar um destaque, se você quiser. Eu vou colocar a cor branca e o fundo eu vou colocar o azul, que eu acho mais interessante, né? Então, aqui, ó, repare que a gente consegue ter uma espécie de um formato de cartão para o gráfico para tornar a coisa mais interessante. E eu também tenho, dentro do grupo de efeitos, o que ele chama de fronteira visual seria uma borda para o gráfico. Então, eu vou colocar aqui a cor azul, mantendo esse tom aqui. Vou dizer aqui que o canto arredondado é de uns 5, tá? Eu uso entre 5 e 10, depende do que eu quero. E um 2 para ter um maior destaque para vocês enxergarem, porque senão um é uma linha muito fininha. E se você ainda quiser dar um destaque maior, principalmente quando você trabalha com fundos de outra cor, né? Você pode usar um sombreamento. Eu, particularmente, não gosto muito, mas tá vendo, ó? Ele ativa uma sombra aqui, ó, tá? Se você tirar, ele fica chapado. Se você colocar, ele projeta ali. Então, aqui eu tenho um gráfico de barras clusterizado, formatado. Aqui embaixo, o título do eixo Y tem uma coisa, já que a gente, só para terminar aqui, ó, a gente colocou o valor aqui, certo? Então, se eu voltar aqui no visual, no eixo X, eu posso colocar um título aqui de total de receitas por item. Colocar também uma fonte para ele, um tamanho, uma cor e se quiser dar uma destacada aqui. Sendo que, se eu tenho os valores aqui, ó, eu não preciso, talvez, dos valores aqui embaixo. Tá vendo? Aí fica a teu critério. Você vai querer os valores ali, mesmo com os valores estando nas barras? Se quiser, ok. Se não quiser, você pode tirar.
é só você vir aqui em valores, ó, e né, tirar a seleção ou deixar selecionado que ele mostra para vocês, tá? Bom, é isso, gente. Trazer um gráfico de coluna, perdão, de barras clusterizado para você. É um gráfico também muito utilizado, assim como o gráfico de colunas. Ele dá mais uma ideia de competição, né? Então, se você quisesse colocar ali produtos mais vendidos, como é o nosso caso aqui, aí ele te dá essa ideia de o maior valor. Inclusive, a, as colunas, né, elas estão classificadas pelo valor, tá? Eu posso, de repente, melhorar esse visual aqui, ó, colocando esses itens em ordem alfabética. Basta que eu venha aqui com o gráfico selecionado, nesses três pontinhos aqui, clico aqui, classificar eixo. Ele está classificando pelo valor, por isso que está nessa posição. Você pode classificar por item, tá vendo? Só que aí ele botou em ordem decrescente. É só você vir aqui de novo, classificar de novo, ó, está em ordem decrescente, coloque em ordem crescente. Aí ele coloca em ordem alfabética. Isso também facilita a leitura do teu gráfico, tá? Mas depende, você pode também botar por valor, né? Ah, qual é o objetivo? É você mostrar os valores que mais venderam? Assim também dá para identificar, sabe? Mas aí é uma questão de como você quer deixar a apresentação, né? Bom, além disso, dessa área de formatação, já com o nosso gráfico pronto, deixa eu só voltar aqui com vocês no criar visual. Nós só utilizamos aqui o eixo Y e o eixo X. Mas também eu tenho aqui o parâmetro legenda, né? E aí eu posso, por exemplo, chegar aqui e colocar legenda e colocar vendedor. Quando eu faço isso, ele pega cada uma dessas barras e redistribui por cada vendedor. E identifica os vendedores aqui em cima, ó. Isso aqui é a legenda. A legenda ela passa a estar disponível aqui para mim e eu posso mexer no texto dela e colocar a cor que eu quiser, né? E o título também, eu posso botar aqui vendedores, por exemplo, tá? Então aqui passa para o plural, tá vendo? Posso botar a legenda toda em negrito? Posso. Eu vou só trocar a cor aqui para ficar mais chamativa, tá? Vou botar rosa aqui só para ficar mais chamativo. Olha só. Se você não quiser nenhuma cor da paleta, você pode pegar uma outra cor aqui dentro, ó, né? Se você vier aqui escolher mais cores, ele vai trazer você aqui e você escolhe uma outra cor que você queira, tá? Pode ser um verde aqui, só para a gente ter uma ideia. Bom, eu acho que dessa forma fica difícil a leitura. Mas repara o seguinte, eu posso diagnosticar agora, ou verificar aqui agora, que Cláudio Lopes não vendeu apontador, porque a barra equivalente à cor dele não aparece aqui, embora apareça embaixo. Então, borracha eu tive uma venda por outros vendedores, né? Já a caneta azul não foi vendida pelo Sérgio, né? Então, eu consigo fazer essas identificações, só que eu acho que fica muito poluído, tá? Às vezes, é melhor você fazer dois gráficos, faz um por vendedor e faz outro por itens, né? E aí, quando você filtrar, vai aparecer também nos dois gráficos a equivalência de um para o outro, tá? Bom, então aqui eu vou tirar a legenda. Ele volta ao normal. Uma outra forma de você visualizar o gráfico é em múltiplos pequenos. Eu vou pegar aqui unidade federativa. Então, o que ele faz? Ele pega e redistribui o gráfico pelas unidades federativas que nós temos na tabela. Nós só temos quatro, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Paraná. E aqui, de uma forma estranha, né, eu consigo entender quem vendeu o quê. Consigo saber, por exemplo, tá, que em Minas
não houve venda de apontador, como também não houve venda de grampeador, nem de lápis preto. É uma outra forma que você tem também de visualizar o gráfico, né? Eu acho que assim também é mais interessante. Se você tirar a unidade federativa daqui e colocar vendedor, tá vendo? Eu acho que assim fica mais fácil. Ao invés de você usar a legenda, como eu apresentei agora há pouco, talvez isso é uma das saídas para você reorganizar, redistribuir as colunas, perdão, as barras, né, de acordo com a combinação do item com o vendedor. E aí eu sei que a Ana Paula não vendeu caneta vermelha, que o Cláudio não vendeu grampeador nem lápis preto, e assim por diante. Então, isso é o recurso de múltiplos pequenos. Vou tirar aqui, ele vai voltar ao normal. Uma outra coisa interessante é o seguinte: repare que quando você coloca o botão, o mouse sobre uma das barras, ele traz o nome do produto e traz a, o agrupamento dos valores relacionados àquele produto. No caso, está agrupado por soma, né? Eu posso fazer também o seguinte aqui, ó. Tem dicas de ferramentas, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, o valor total e arrastar para cá de novo, né? De novo, não. Arrastar para cá para a dica de ferramentas. Quando eu trouxer o mouse para cá, repara que ele duplicou, né? Só que isso não me adianta. Então, vamos supor que eu queira a soma e a média. E aí, eu venho aqui, ó, e mando agrupar por média. Então, agora, eu tenho a média do valor total. Se esse nome não tiver muito interessante para você, você pode clicar aqui, ó, dar duplo clique e colocar aqui, ó, receita média. E aí ele traz aqui para você também receita média. Ah, Marcelo, dá para trocar o valor total? Dá. É só você subir aqui e no eixo X colocar total de receitas. E agora você tem aqui. Então, você pode ir acrescentando outros valores, perdão, outros campos aqui no Dicas de Ferramentas, campos que sejam calculáveis, e aí você consegue melhorar a apresentação desse cartão. É isso. Valeu? Gostaram? Deixa seu comentário, sugestões, e a gente procura atender aí à medida que os comentários forem aparecendo. Isso também ajuda o canal a crescer. Agradeço a atenção, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até.